Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje: islamismo, a segunda maior religião do mundo. Olha, tudo que eu vou ensinar aqui você encontra com riqueza de detalhes nesta coleção, a série apologética produzida pela nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra. Mas depois eu falo como adquirir. Vamos trabalhar. Chega de moleza. Islamismo. E nós estudamos na aula anterior os pilares desta religião. E ficou faltando o jihad, que eu falei que ia tomar um tempinho maior, então deixei para esta aula. Então vamos ver o jihad, o que significa? Então a palavra árabe jihad significa lutar por Deus. Isto pode ser interpretado como guerra ou qualquer outra forma de luta a favor de Deus. Por exemplo, pregando, escrevendo, promovendo melhorias na área educacional, etc. Alguns especialistas muçulmanos tentam dizer que este não é um dos pilares do islamismo. Tá? Então, tá certo, fica registrado aí. Agora, hoje no contexto atual, no mundo atual, a maioria dos adeptos desta religião, a liderança, realmente interpretam como pregar, propagar a religião, né? Fazer missões, assim como no cristianismo é uma religião que faz missões, o Islã também atua na área de missões. Então, a guerra é interpretada desta forma, o jihad, ou seja, pregar os ensinamentos da religião, escrever, produzir literatura, promover melhorias na educação, e a maioria trabalha nesse sentido. Veja no nosso país, por exemplo, no Brasil, nós temos muitos muçulmanos, sempre nós vemos mulheres com seus costumes, né, da tradição desta religião, pessoas de bem, vemos nos Estados Unidos também, na Europa. Claro, tem uma minoria que interpreta este jihad como guerra mesmo, produz aí coisas, terrorismo, coisas terríveis, mas não é o que ensina a liderança da maioria dos adeptos desta religião, tá bom? Então não interpretam como guerra no sentido real da palavra, uma guerra física com armamento bélico ou com explosivos, não é assim não. Veja que tem 1,5 bilhão de adeptos, né? Então a maioria vive realmente de forma pacífica. Agora leva a sua mensagem, escreve, promove educação, enfim, tá bom? Então fica aí bem explicado esse tema aí. O jihad hoje é interpretado não como guerra no sentido bélico, tá bom? Muito bem. O Alcorão, vamos para o Alcorão agora. Então, segundo o islamismo, o Alcorão é eterno no céu. O Alcorão foi escrito em placas de ouro no céu. O anjo Gabriel se aproximou de Maomé, ele disse, recite. Então Maomé memorizou o que escutou deste ser angelical e recitou de memória tudo o que escutou. Conforme ele recitava a seus companheiros, iam escrevendo tudo o que escutavam, né? Então nós aprendemos já, e é da literatura dos próprios muçulmanos, que Maomé não sabia ler e escrever. Então ele recebia as informações do anjo Gabriel, que é o anjo que consta na nossa Bíblia, segundo o Islã, é o mesmo anjo. E ele ia anotando, ou melhor, memorizando tudo, e depois ele ia recitando para os seus discípulos, e eles sim iam anotando. As recitações contidas no Alcorão foram dadas conforme a necessidade das situações em que se encontrava Maomé. Aparentemente, Maomé foi uma caverna aos pés do Monte Hira, perto de Meca, Monte Hira, perto de Meca, para buscar estas revelações. Então nós já estudamos também esse período lá no comecinho, na vida de Maomé. Se você perdeu a aula, é só acessar. O Corão confirma todas as escrituras anteriores,
que são a lei de Moisés, os Salmos de Davi e o Evangelho de Jesus. Esses livros foram dados a estas pessoas da mesma forma que o Corão foi dado a Maomé. Como o Corão veio por último, já não se faz necessário estudar os livros anteriores. Segundo o Islã, o Corão é todo suficiente. Nunca mais haverá outro profeta ou livro sagrado. O Alcorão é a revelação final. Está vendo que interessante? Então, como no islamismo também é ensinado que Maomé é o maior dos profetas, o último dos profetas, veja que eles consideram Jesus também, o Jesus da nossa religião, né, como um profeta, porém menor que Maomé. Veja que interessante, né? Bom, agora, como se formou o Alcorão após a morte de Maomé? Porque Maomé viveu 62 anos. Ele nasceu no ano 570 depois de Cristo e morreu no ano 632. Então viveu 62 anos. E o que acontece após a sua morte? Sobre o Alcorão, né? Como que isso se formou, esse Alcorão que nós temos hoje, tem até traduzido na língua portuguesa, interessante, eu já tive o privilégio de ler 2 vezes o Alcorão, muito interessante. Então, como isso se deu após a morte de Maomé, já que ele viveu 62 anos? Nós vamos estudar, não é hoje não. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando sobre o Alcorão. E se você quiser já aprofundar, não, mas eu queria esse documento, queria aprofundar, então, aí com riqueza de detalhes na série apologética. Nesta coleção são 6 volumes tratando de 5 grupos religiosos cada volume. Então aqui tem a história do islamismo, o fundador, as doutrinas e comparando sempre com a Bíblia. O budismo, hinduísmo, tem também grupos, com certeza você conhece, Testemunhas de Jeová, Mormonismo, Adventismo, tudo aqui, a Igreja Voz da Verdade, tudo comentado nessa coleção. Ela está numa super promoção no nosso site, é só acessar o site, o www.icp.com.br, tá bom? Olha, vou deixar para você o link da aula, o link do canal e o link do site. Então me ajude, continue divulgando, faça parte do nosso ministério. Copie, cole lá no teu WhatsApp, envie para 5 ou mais pessoas, pelo menos 5. Assim você também estará ajudando. Coloque lá no teu Facebook, no Instagram, qualquer mídia social, você estará nos ajudando. E esses dias uma pessoa me questionou, e eu quero até responder aqui, porque mais de uma pessoa até, por que o ICP está vendendo a palavra? Não, eu não vendo a palavra. São mais de 500 aulas. Se uma única pessoa fosse assistir tudo que foi produzido e o que já assistiram, levaria 38 anos. Se você fizer o cálculo de tudo que foi assistido até agora, em minutos, eu já calculei, dá 38 anos. Olha que coisa tremenda. Mais de 150 países já acessaram essas aulinhas que você assiste, tá? Então veja, agora esse material aqui, ele teve um custo. Os editores que trabalharam aqui precisaram receber, porque é uma Bíblia comentada, o custo gráfico, o custo de envio até a sua casa, quando você pede esse material, tem custo. Então esse custo que nós anunciamos, mas você não é obrigado a adquirir. Não é obrigado, não pode continuar assistindo às aulas. Aí o único favor que eu sempre peço, gentileza, é para você divulgar, se você gosta das aulas, só para divulgar. Agora, quem adquire, e não são poucas pessoas, olha, esta Bíblia aqui já passou de 200 mil exemplares vendidos, 200 mil. E quem adquire é abençoado e nos abençoa também, porque foi a estratégia que Deus nos deu para a nossa sobrevivência. As igrejas não sobrevivem de dízimos e ofertas, aquelas que têm por tradição dizimar, não sobrevivem assim? Então, o ICP é estratégia. Como o ICP é um ministério, mas não é igreja, nós sobrevivemos com os nossos materiais. Então, quando você adquire uma coleção dessa, você está sendo abençoado, porque você vai ter um material rico em informações na área de religião e também estará ajudando o nosso ministério, tá bom? E o nosso objetivo primordial é esse, é ensinar, é ajudar a igreja
no ensino da palavra e no combate a seitas heresias, tá bom? Aproveite e faça a sua inscrição, dá um toque no sininho. Quando eu subo a aula, você já é avisado, ok? Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.